Esse daqui é um dos testemunhos mais fortes de toda a internet. Presta atenção, me marcaram muito nele. Eu recebi a notícia que mataram a minha irmã. Eu estava desviado também. Eu procurei o corpo da minha irmã 48 horas nas comunidades da minha cidade. A facção de lá sumia com o corpo. Eu fui lá dentro pedir o corpo. Ele disse assim: não tem como. Não fomos nós que matamos. Negaram. E eu tinha que dar notícia para minha mãe. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na quinta-feira, 8 da manhã. E eu disse: mãe, eu tenho uma notícia para a senhora. Mas a notícia não é boa. Quando eu falei isso, a minha mãe começou a passar mal. Minha mãe começou a passar mal. Eu falei: mãe, prepara o coração. Quando eu falei isso, a minha mãe desmaiou. Levantei a minha mãe, dei água para ela. A minha mãe disse: meu filho, aonde está Débora? Eu sei que é com a minha filha. Aonde ela está? Eu falei: mãe, subiram com o corpo de Débora, mataram ela, e não vai ter nem velório. A minha mãe estava na cozinha, ela sentada, pastor Marcos, ela se levantou e se trancou no quarto, 8 da manhã. Eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe no quarto gritava, e a oração da minha mãe é: Senhor, se eu tenho crédito contigo, eu quero o corpo da minha filha para fazer o velório. Minha mãe começou a orar 8 da manhã, e a oração da minha mãe era: eu quero o corpo da minha filha para fazer o velório. A minha mãe começou a orar 8. Deu 8, tá minha mãe orando. Deu 9, tá minha mãe orando. Deu 10 da manhã, tá minha mãe orando. Meio-dia, tá minha mãe orando: Senhor, eu quero o corpo da minha filha para fazer o velório. Deu 3 da tarde, 5 da tarde, tá minha mãe no quarto orando. Deu 7 da noite, deu 10 da noite. Quando deu meia-noite, a gente batendo no quarto: mãe, não tem mais jeito, acabou, mataram ela. A minha mãe disse assim pra mim: meu filho, eu tô falando com meu pai, me deixa aqui no quarto sozinha. Eu lembro como se fosse hoje, quando bateu 1h40 da madrugada do outro dia, o telefone toca e a notícia foi: achamos o corpo de Débora. Eu falei: glória a Deus, vai dar pra fazer o velório da minha irmã. Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei a moto e fui lá para reconhecer o corpo. Quando eu cheguei lá em volta, pastor Marcos, tinha um monte de gente em volta. Eu olhei para minha irmã, perto dela, a minha irmã estava toda amordaçada, a minha irmã estava quebrada, dos pés à cabeça, estava sangrando dos pés à cabeça. Mas quando eu toquei nela, a minha irmã estava viva. 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 Eu vou falar um negócio e você crê. A tua oração vai mudar o quadro da tua história. Meu Deus do céu, que maravilha. Gente, eu venho falando isso sempre, o poder que uma oração tem. Meu Deus, se você soubesse o poder que você tem quando você está orando, o poder que você tem quando seus joelhos se dobram, o poder que você tem quando sua voz começa a clamar a Deus, começa a orar ao Senhor, eu tenho certeza que você passaria por mais vezes orando. Eu tenho certeza que você jamais deixaria de orar um dia sequer. Porque a oração é algo totalmente espiritual, ela é ligada ao mundo espiritual. Gente, você não tem noção. É aquilo que eu costumo dizer, as nossas maiores batalhas, além de ser travadas aqui na nossa mente, elas também são travadas no mundo espiritual. Afinal, o que nós vivenciamos aqui nessa terra é como se fosse uma espécie de uma matrix, uma espécie de um reflexo. Porque as verdadeiras batalhas acontecem no mundo espiritual. Eu me lembro muito bem de um anjo que atrasou por 21 dias para poder entregar a resposta de uma oração de um homem chamado Daniel. Está registrado isso na Bíblia. 21 dias Gabriel atrasou. Por quê? Porque durante a sua entrega, ele se deparou com um príncipe daquele século, chamado também do príncipe do Satã lá, né? Você sabe quem é, o próprio, certo? E ali ele chama pela ajuda de Miguel, que é um anjo guerreiro, e ali é uma batalha sendo travada nos ares. Meu irmão, eu quero te dizer que a oração, ela é totalmente espiritual, ela tem poder de mudar o quadro, mudar a história, uma vez que ela é feita com fé, com confiança. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu tenho certeza que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu tenho certeza, meu amigo, que uma oração unida com a sua fé,
uma oração sendo unida com a tua fé, com a união com a tua fé, eu tenho certeza que nada pode te parar, nada. Ainda que passe 1 hora, 2 horas, 3 horas, 9 horas e você não tenha resposta, 1 dia, 2 dias, 1 ano, eu tenho certeza que na hora certa Deus fará. Porque Deus não brinca de fazer promessa, Deus é aquele que guarda os seus, Deus, ele é aquele que protege os seus debaixo da tua potente mão. Tamo junto, somos um, more Bible, mais Bíblia.